One sees things differently, certainly. 20 anos após a morte trágica de Grace Kelly, o marido real da icônica princesa finalmente quebra o silêncio e revela verdades que chocam até os mais fiéis admiradores da família monegasca. Por décadas, rumores, teorias conspiratórias e especulações dominaram as manchetes, envolvendo acidentes suspeitos, tensões familiares e segredos que pareciam destinados a nunca serem revelados. Agora, décadas depois, temos acesso a confissões que levantam questões polêmicas sobre os últimos dias de Grace, sua relação com o marido e as pressões do casamento mais comentado da realeza moderna. Entre acusações veladas, revelações sobre decisões controversas dentro do Palácio de Mônaco e detalhes nunca antes divulgados sobre os bastidores da vida real, essa história nos mostra um lado obscuro e humano de uma família que sempre foi vista como perfeita e intocável. É impressionante perceber como fatos aparentemente simples, quando colocados à luz, transformam completamente nossa percepção da princesa que conquistou Hollywood e o coração da Europa. E enquanto você acompanha cada detalhe dessa confissão surpreendente, é impossível não se sentir envolvido pelo mistério e pela intensidade das emoções que cercaram Grace e sua família. Mas antes de mergulharmos nesse universo de segredos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque sua inscrição é fundamental para que o YouTube continue recomendando nossos vídeos e permita que mais pessoas descubram essas histórias impactantes e misteriosas. Se você puder apoiar o canal ainda mais financeiramente, use o Super Thanks, mas se não puder, simplesmente comente abaixo qual dessas revelações mais te surpreendeu, porque queremos saber sua opinião e criar uma comunidade de pessoas fascinadas por histórias reais e chocantes. Assista até o final, porque a última revelação do marido de Grace Kelly vai deixar você totalmente impactado e pode mudar para sempre a maneira como você vê essa lenda da realeza e do cinema, revelando segredos que ninguém jamais ousou contar antes. Grace Patricia Kelly nasceu em 12 de novembro de 1929, na cidade de Filadélfia, Estados Unidos, em uma família abastada e tradicional que desde cedo incentivou a disciplina, a educação e o desenvolvimento de talentos. Filha de John B. Kelly, um campeão olímpico de remo, e Margaret Mager, uma professora de música, Grace cresceu em um ambiente onde a excelência era exigida, mas o carinho e o estímulo à cultura também eram abundantes. Desde muito jovem, ela demonstrou traços de independência e uma personalidade forte, o que a tornaria mais tarde não apenas uma atriz de renome, mas também uma mulher capaz de enfrentar desafios com coragem. Sua infância foi marcada por atividades acadêmicas rigorosas, treinamentos esportivos e exposição às artes, incluindo teatro, música e dança, o que ajudou a moldar seu carisma natural e presença magnética. Apesar de viver em um contexto confortável e privilegiado, Grace Kelly também enfrentou momentos de pressão familiar, principalmente pelo desejo de seus pais de que ela mantivesse sempre uma postura impecável e se tornasse uma representante digna de sua linhagem e status social. Ainda jovem, ela já se destacava pela beleza clássica, mas também pela inteligência e capacidade de articulação, qualidades que chamariam a atenção de fotógrafos, diretores e críticos. A adolescência de Grace foi, portanto, um equilíbrio delicado entre liberdade e responsabilidade, entre sonhos pessoais e expectativas externas. Esse período de sua vida foi decisivo para formar a base da mulher que conquistaria Hollywood e, posteriormente, os corações da realeza europeia. Revelações posteriores sobre suas entrevistas de juventude mostram que, mesmo na adolescência, Grace Kelly sentia uma mistura de curiosidade pelo mundo e receio das pressões sociais, algo que ela carregaria por toda a vida, mesclando glamour e vulnerabilidade, tornando-se uma lenda que inspiraria gerações futuras. A ascensão de Grace Kelly em Hollywood foi rápida, mas nada nela foi apenas fruto do acaso. Sua dedicação, talento e disciplina desde a juventude pavimentaram o caminho para que se tornasse uma das atrizes mais icônicas da história do cinema. Depois de estudar teatro e se envolver em produções teatrais na Filadélfia e em Nova York, Grace chamou a atenção de produtores de Hollywood, que reconheceram não apenas sua beleza clássica e elegante, mas também sua capacidade de transmitir emoção com naturalidade diante das câmeras. Nos anos 50, ela protagonizou filmes que se tornariam clássicos, trabalhando com grandes diretores como Alfred Hitchcock, que a escolheu para papéis que exigiam sofisticação, intensidade e uma presença magnética, como em Janela Indiscreta e Ladrão de Casaca. Apesar de sua imagem impecável nas telas, Grace revelava, em entrevistas e relatos de colegas, que a vida em Hollywood era muito mais complexa do que aparentava.
Ela enfrentava pressões enormes para manter a perfeição estética, lidar com contratos rígidos, horários exaustivos e a constante atenção da mídia, o que muitas vezes provocava ansiedade e a sensação de isolamento. Segredos pessoais, como relacionamentos conturbados e amizades seletivas, eram cuidadosamente guardados, e Grace aprendeu cedo que a fama exigia uma vida dupla. A imagem pública de elegância e serenidade contrastando com suas inseguranças, dúvidas e desejos não revelados. Sua habilidade em equilibrar talento, disciplina e mistério pessoal fez com que se tornasse não apenas uma estrela adorada pelo público, mas também uma figura respeitada dentro da indústria cinematográfica, capaz de comandar cada cena com graça e presença. A combinação de charme, inteligência e mistério permitiu que Grace Kelly se destacasse não apenas como uma atriz, mas como um ícone de sofisticação e elegância, deixando um legado que influenciaria gerações de artistas e fãs, mostrando que por trás do glamour existia uma mulher profundamente dedicada, sensível e consciente do peso da fama e das expectativas que ela carregava. O romance de Grace Kelly com o príncipe Rainier III de Mônaco é uma das histórias mais fascinantes e comentadas da realeza moderna, mesclando glamour, amor verdadeiro e polêmicas que até hoje alimentam especulações. Tudo começou em 1955, durante o Festival de Cannes, quando Grace, já consagrada atriz de Hollywood, foi convidada para um evento em que o príncipe também estava presente. A atração foi instantânea, e logo surgiram rumores de que um conto de fadas estava se desenrolando na vida real. No entanto, por trás do glamour e da cobertura da imprensa, o relacionamento enfrentava grandes desafios. Grace Kelly, acostumada à liberdade e à vida cinematográfica, encontrava-se diante de uma rotina marcada pelo protocolo real, regras rígidas e pressões familiares que exigiam dela uma adaptação quase total à nova realidade. O príncipe Rainier, por sua vez, era conhecido por seu temperamento firme e exigente, e algumas declarações posteriores sugerem que, embora apaixonado, ele mantinha um controle rigoroso sobre aspectos da vida pessoal e pública de Grace, desde compromissos sociais até decisões familiares importantes. O casamento, celebrado em 19 de abril de 1956 em um evento mundialmente transmitido e acompanhado por milhões de fãs, foi visto como o ápice do conto de fadas moderno, mas, nos bastidores, escondia tensões que poucos ousavam mencionar. Grace Kelly teve de abrir mão de sua carreira promissora em Hollywood, deixando filmes e contratos para trás, algo que gerou sofrimento pessoal e sentimentos de perda e isolamento. Em entrevistas, colegas e biógrafos revelaram que a princesa sentia-se dividida entre o amor pelo marido e a saudade de sua independência, e que, embora sempre elegante e serena em público, vivia momentos de profunda frustração emocional. Além disso, rumores sobre intrigas dentro do Palácio de Mônaco, desentendimentos familiares e pequenas rivalidades sociais circulavam nos bastidores, e alguns relatos sugerem que Grace Kelly precisou lidar com pressões veladas para manter a imagem de perfeição que a imprensa internacional projetava. Declarações recentes do próprio príncipe, feitas décadas depois, indicam que ele reconheceu essas dificuldades e revelou detalhes sobre a saúde emocional e física de Grace, afirmando que ela enfrentava um desgaste constante para conciliar expectativas públicas e desejos pessoais. Apesar de todas as dificuldades, o casal teve 3 filhos e manteve uma relação duradoura, marcada por respeito, carinho e dedicação familiar, embora nunca isenta de desafios. O casamento de Grace Kelly com Rainier III permanece como um exemplo intrigante de como amor, responsabilidade e fama podem se entrelaçar, criando uma narrativa repleta de glamour, tensão e revelações surpreendentes que mostram que, por trás de cada conto de fadas, existem decisões difíceis, sacrifícios pessoais e segredos que só o tempo permite que sejam contados. Essa história continua a fascinar o público, pois revela uma mulher que, mesmo diante de restrições e pressões extremas, manteve sua dignidade, inteligência e sensibilidade, deixando um legado que vai muito além da realeza ou da fama, mostrando o lado humano e vulnerável de uma lenda mundial. A vida familiar de Grace Kelly revelou um lado muito humano e sensível da princesa que raramente era visível para o público. Casada com o príncipe Rainier III de Mônaco, Grace passou a equilibrar responsabilidades reais com a maternidade e os compromissos sociais exigidos de uma figura de sua posição, algo que nem sempre era fácil. A princesa teve 3 filhos, Caroline, Albert e Stephanie, e dedicou grande parte de sua vida a criar uma família unida, mesmo diante de pressões externas e da constante atenção da mídia internacional. Em entrevistas e relatos de pessoas próximas,
fica claro que Grace valorizava profundamente os momentos em família, tentando proteger os filhos da exposição exagerada e das expectativas da corte. No entanto, equilibrar sua identidade pessoal com o papel de esposa e mãe real trouxe desafios emocionais significativos. Ela precisou abrir mão de sua carreira cinematográfica promissora para se dedicar às funções reais, o que gerou frustração e momentos de solidão, sentimentos que a princesa enfrentava discretamente, mantendo sempre sua imagem pública impecável. Relatos indicam que, apesar das dificuldades, Grace mantinha relações próximas com familiares e amigos seletos, cultivando amizades que a apoiavam emocionalmente e ofereciam conforto nos momentos mais tensos. Polêmicas e rumores sobre tensões dentro do palácio circularam durante décadas, mas o próprio príncipe Rainier, em declarações recentes, admitiu que Grace lidava com problemas de saúde e fadiga que afetavam sua rotina e contribuíam para momentos de fragilidade emocional. Esses detalhes revelam que, por trás da princesa elegante e serena que o mundo conhecia, existia uma mulher que enfrentava desafios muito reais, preocupações com seus filhos e a dificuldade de manter um equilíbrio entre dever e desejo pessoal. A dedicação de Grace Kelly à família, sua sensibilidade para lidar com as tensões do casamento real e sua preocupação genuína com o bem-estar dos filhos mostram que, além de ícone de beleza e glamour, ela era uma mãe e esposa atenta, capaz de amor profundo, resiliência e humanidade, tornando seu legado não apenas de prestígio e fama, mas também de exemplos de cuidado, dedicação e coragem diante de pressões extraordinárias. A morte trágica de Grace Kelly continua sendo um dos episódios mais comentados e estudados da história do cinema e da realeza, um evento que marcou não apenas a família real monegasca, mas também fãs ao redor do mundo. Embora muitos conheçam a narrativa oficial de que o acidente de carro que tirou sua vida foi resultado de um instante de distração ou de um problema físico, relatos e segredos compartilhados pelo príncipe Rainier revelam nuances que transformam a história em algo muito mais humano, complexo e doloroso do que se poderia imaginar. O marido da princesa, em entrevistas e depoimentos concedidos após a morte dela, não poupou detalhes sobre os últimos momentos de Grace, descrevendo não apenas a situação do acidente, mas também o contexto emocional e físico que cercava sua esposa nos anos que antecederam a tragédia. Segundo Rainier, Grace vinha enfrentando uma série de desafios silenciosos que ninguém, nem mesmo o público, conseguia perceber. Problemas de saúde, pequenas limitações físicas e fadiga emocional causada pela vida intensa e pela pressão constante da realeza acabaram contribuindo para um momento crítico que, infelizmente, culminou no acidente fatal. O príncipe revelou que Grace, apesar de sua imagem de força e elegância, tinha receios e inseguranças que muitas vezes eram contidos por uma disciplina pessoal admirável, mas que a tornavam vulnerável em situações inesperadas. O relato de Rainier também destaca a dimensão emocional do casamento e como o vínculo entre eles era profundo, embora marcado por tensões ocasionais, típicas de qualquer relacionamento humano. Ele explicou que, nos dias anteriores à tragédia, Grace estava particularmente introspectiva, refletindo sobre o equilíbrio entre suas responsabilidades como princesa e sua própria vontade de viver momentos de liberdade e espontaneidade. Essa luta interna, segundo o príncipe, foi uma constante em sua vida. Grace era uma mulher dividida entre o amor à família, o compromisso com o povo de Mônaco e a saudade de uma vida mais simples, livre das exigências incessantes da realeza. Essas revelações ajudam a compreender que a morte dela não foi apenas um acidente físico, mas o desfecho trágico de uma vida marcada por pressões, escolhas difíceis e a busca incessante por um equilíbrio que, muitas vezes, parecia inalcançável. Outro ponto que Rainier trouxe à tona é a forma como a família e a equipe real lidaram com o acidente e seus desdobramentos imediatos. Ele descreveu, com detalhes emocionantes, o momento em que recebeu a notícia, a corrida para acudir Grace e o impacto psicológico que a perda teve em todos ao redor. Segundo ele, apesar da aparente serenidade que sempre demonstrou publicamente, Grace era intensamente sensível, uma mulher que sentia profundamente cada emoção, cada gesto e cada palavra, e que essa sensibilidade exacerbava a dor de lidar com pequenas frustrações e contratempos diários. É justamente essa profundidade emocional que torna a tragédia ainda mais comovente. A morte de Grace não foi apenas física, mas também simbólica, representando a interrupção abrupta de uma vida cheia de planos, sonhos e projetos ainda por realizar. Rainier também revelou detalhes sobre a saúde de Grace nos meses anteriores ao acidente,
explicando que ela vinha enfrentando problemas de pressão arterial e fadiga crônica, fatores que, em conjunto com a exigência constante de dirigir em estradas íngremes de Mônaco, podem ter contribuído para a fatalidade. Ele enfatizou que Grace era extremamente cautelosa e consciente de sua condição física, mas, como qualquer pessoa, havia momentos em que o cansaço ou a distração se tornavam inevitáveis. Esse tipo de informação humaniza a princesa e mostra que, por trás do glamour e da perfeição, havia uma mulher real, sujeita às fragilidades do corpo e da mente, e que sua morte não foi apenas um evento público, mas uma perda profundamente pessoal para aqueles que a amavam. Além dos aspectos físicos e emocionais, o príncipe abordou a dimensão psicológica da tragédia, refletindo sobre o impacto duradouro que a perda de Grace teve em sua própria vida e na vida dos filhos. Ele descreveu como cada detalhe do acidente, cada decisão tomada nos instantes que precederam a fatalidade, ficou gravado em sua memória, e como lidar com a ausência da esposa exigiu não apenas força emocional, mas também uma profunda resiliência diante de um luto que não podia ser público de forma completa, dado o papel de Grace como ícone global. Rainier destacou que, apesar da dor, houve momentos de reflexão sobre a vida e sobre a importância de valorizar cada instante, ensinamentos que ele procurou transmitir aos filhos como legado da mãe que, mesmo ausente, continuava a influenciar suas vidas com exemplos de elegância, dignidade e humanidade. O príncipe também compartilhou segredos sobre os esforços de Grace para manter um equilíbrio entre suas responsabilidades reais e sua vida pessoal. Ele mencionou como a princesa dedicava tempo a projetos humanitários, à educação dos filhos e à preservação da cultura monegasca, mesmo em meio a uma rotina extenuante. Essa dedicação, embora admirável, aumentava o desgaste físico e emocional, mostrando que a tragédia não ocorreu em um vácuo, mas dentro de um contexto de vida intensa, cheia de compromissos e desafios que exigiam mais do que a força física de qualquer pessoa. Rainier enfatizou que Grace, apesar de seu glamour, era profundamente humana e vulnerável, e que entender essa vulnerabilidade é essencial para compreender a magnitude da perda e o impacto emocional que ainda ressoa no imaginário coletivo. Finalmente, o príncipe concluiu suas revelações refletindo sobre o legado de Grace Kelly e sobre como sua memória continua viva. Ele ressaltou que, mesmo após a morte, Grace permanece como exemplo de coragem, resiliência e humanidade. Cada relato, cada segredo compartilhado, cada detalhe sobre os últimos momentos de sua vida acrescenta camadas de compreensão à figura da princesa, mostrando que a tragédia que marcou sua existência é também um lembrete da complexidade da vida, das pressões que enfrentamos e da importância de valorizar o amor, a família e os momentos que realmente importam. A morte de Grace Kelly, portanto, não é apenas um episódio trágico, mas uma narrativa repleta de ensinamentos, emoções e revelações que continuam a tocar corações e a inspirar gerações, mantendo viva a memória de uma mulher cuja vida, embora interrompida prematuramente, permanece eternamente fascinante, rica em histórias e lições sobre humanidade, fragilidade e beleza interior. Mesmo após sua morte, Grace Kelly permanece como um ícone que transcende gerações, inspirando não apenas pelo seu talento nas telas de cinema, mas também pela complexidade de sua vida pessoal e pela aura de mistério que sempre a rodeou. Documentários, biografias, livros e entrevistas com familiares próximos revelam facetas de sua personalidade que frequentemente contrastam com a imagem pública de perfeição, serenidade e glamour. Por trás dos vestidos impecáveis, do sorriso que encantava multidões e da postura elegante diante das câmeras, existia uma mulher de sentimentos profundos, medos e inseguranças, que enfrentava a constante pressão de corresponder a expectativas elevadas e de encontrar um equilíbrio entre a vida pública e a privada. O príncipe Rainier, seu marido, frequentemente comentava sobre os desafios do casamento, relatando momentos de tensão, decisões difíceis e o esforço contínuo de Grace para conciliar seu papel como princesa com suas próprias necessidades e desejos. Essas revelações ajudam a humanizar uma figura frequentemente vista como inalcançável, mostrando que mesmo aqueles que parecem viver em um mundo de conto de fadas enfrentam dilemas universais. Além dos desafios conjugais, a vida de Grace Kelly foi marcada por decisões complexas relacionadas à sua saúde, à educação de seus filhos e aos relacionamentos íntimos. Polêmicas surgiram, muitas vezes amplificadas pela mídia e pelo fascínio popular, questionando escolhas pessoais que, na realidade, refletiam apenas a tentativa de manter sua própria autonomia e dignidade dentro de um contexto que exigia perfeição constante. Seus familiares descrevem uma mulher sensível, atenta às pessoas ao seu redor,
mas também consciente das limitações impostas pela condição de princesa e pelas expectativas externas. Essa dualidade entre a imagem pública e a realidade privada evidencia a profundidade de sua humanidade. Grace não era apenas uma estrela de Hollywood ou um ícone da realeza europeia. Ela era uma mulher real, com desejos, frustrações, alegrias e medos que, muitas vezes, permaneciam ocultos aos olhos do público. A carreira cinematográfica de Grace, ainda que relativamente curta, deixou um legado duradouro que contribuiu para sua aura de mistério e fascínio. Filmes como Janela Indiscreta, Diz que M para Matar e O Cavaleiro Solitário não apenas consolidaram seu talento artístico, mas também reforçaram a percepção de elegância, inteligência e sofisticação que acompanharia toda a sua vida. No entanto, os bastidores dessa carreira revelam que Grace enfrentou escolhas difíceis, sacrificando momentos de liberdade pessoal em prol de sua imagem pública e de compromissos profissionais. A transição de atriz a princesa não foi apenas uma mudança de status social. Foi uma transformação que exigiu adaptação, renúncia e constante vigilância, uma adaptação que nem sempre foi tranquila ou fácil de compreender, mesmo para aqueles mais próximos a ela. O impacto de Grace Kelly também é sentido na forma como influenciou padrões de moda, comportamento e cultura popular. Seu estilo elegante, discreto, mas ao mesmo tempo marcante, tornou-se referência em diferentes épocas e contextos. No entanto, ao analisar mais profundamente sua vida, percebe-se que seu impacto transcendeu a estética. Grace inspirou discussões sobre o papel da mulher na sociedade, sobre os desafios de equilibrar carreira e vida familiar, e sobre como as pressões externas podem moldar ou até mesmo distorcer a percepção do público em relação a uma pessoa. As memórias de amigos e parentes sugerem que ela possuía uma força interior que muitas vezes era subestimada pelos que apenas a viam como uma imagem glamourosa. Essa força se manifestava não apenas na superação de dificuldades, mas também na forma como lidava com críticas, com a mídia e com os próprios sentimentos de dúvida e vulnerabilidade. Outro aspecto relevante que emerge ao revisitar a trajetória de Grace Kelly é a forma como ela lidou com o luto e com perdas pessoais. A morte prematura e trágica, que interrompeu sua vida em um momento de plenitude, chocou o mundo e deixou um vazio difícil de compreender para familiares, fãs e historiadores. No entanto, relatos indicam que mesmo nos anos que antecederam sua morte, Grace enfrentava desafios emocionais e físicos, demonstrando resiliência e determinação em manter sua dignidade e sua postura perante o público e a própria família. Essa dimensão da vida de Grace nos lembra que, por trás da aura de perfeição, existia uma mulher capaz de sensibilidade profunda, que se preocupava com a felicidade de seus filhos, com a harmonia familiar e com o legado que deixaria para o mundo. Por fim, o legado de Grace Kelly é uma complexa tapeçaria de glamour, talento, humanidade e revelações que continuam a impactar e fascinar gerações. Não é apenas a princesa ou a estrela de cinema que permanece na memória coletiva, mas também a mulher real, complexa, com sonhos, medos e segredos que só agora, com o passar do tempo e com acesso a depoimentos mais íntimos, começam a ser compreendidos em sua totalidade. Cada nova biografia, cada entrevista ou documentário acrescenta uma peça a esse retrato, tornando Grace Kelly um estudo contínuo sobre a condição humana, a pressão da fama, a necessidade de autenticidade e o poder do legado que ultrapassa o tempo e a história. Ao olharmos para Grace Kelly, vemos muito mais do que uma imagem estática de perfeição. Vemos uma vida rica, cheia de nuances, que nos convida a refletir sobre o equilíbrio entre visibilidade e privacidade, sobre o custo das expectativas sociais e sobre o valor de compreender profundamente aqueles que admiramos, reconhecendo neles a complexidade e a humanidade que todos compartilhamos. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo sobre Grace Kelly. 20 anos após sua morte, o marido real finalmente confessou a verdade, revelando segredos que até hoje emocionam e surpreendem fãs de todo o mundo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque a sua inscrição ajuda a trazer cada vez mais conteúdos exclusivos como este. Queremos também saber a sua opinião, então deixe nos comentários o que você achou dessas revelações e como se sentiu ao conhecer esses detalhes da vida da princesa. E antes de sair, não perca o vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele é ainda mais interessante e apaixonante do que este, cheio de histórias que você não vai querer perder.